porque se tem time que não está aproveitando o treinamento, esse time é o São Paulo, porque olha, mais uma derrota, 3-0 para o Mirassol, e um time apático. O Crespo até tentou, fez mudanças ali na equipe, mas nada adiantou. Olha que fase melancólica desse São Paulo, Mussete. Coisa horrível, Lu. Eu lembro que a gente falou no programa de sexta sobre a preocupação com o aspecto do Crespo na última entrevista, agora penúltima, né, de como o São Paulo não estava competindo, de como tinha sentido, como parecia aquele fim de festa, e o São Paulo foi para esse jogo contra um time que, pelo contrário, né, o Mirassol vive cada segundo de jogo, usa muito bem da forma física, é muito bem treinado pelo Guanais. Então o Mirassol jogou mais uma final nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo parecia cansado desde o primeiro minuto. Foi por isso que saiu o gol mais rápido deste Campeonato Brasileiro. O São Paulo está apático, está entregue, tem pouquíssimas opções, tanto em termos de quantidade, porque são muitos desfalques, mas também de pontas firmes, né? Quais jogadores hoje o São Paulo pode confiar que tem tido desempenho regular? O goleiro Rafael, Marcos Antônio, são poucos que têm essa condição. Eu vejo muita dificuldade por Crespo mobilizar os jogadores até o final do Campeonato Brasileiro. Eu repito, eu acho que o São Paulo vai derrapando e vai chegar no momento, em breve, que o torcedor vai estar esperando o final do Campeonato Brasileiro, porque não vai ter muita coisa a aspirar. PVC, e um gol logo aos 35 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro com o Alisson. Rafael ainda deu uma salvada, ainda fez boas defesas, poderia ter sido ainda pior. E ao longo do campeonato, 5-0 para o Mirassol contra o São Paulo, hein? Porque foi 2 no Morumbi, mais 3 ontem. O Mirassol não ganhava no São Paulo, no Morumbi, em Mirassol. O Mirassol ganhou do São Paulo em 2020 e eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista. O Mirassol ganhou do São Paulo nesse ano no Brasileiro. No Morumbi, o Mirassol ganhava do São Paulo. Mas desde que voltou para a primeira divisão de São Paulo, o Mirassol não ganhava do Mirassol em Mirassol. E ganhou ontem da maneira como ganhou, 3-0 sobrando. Então, é um time mais forte, é um time mais sólido, é um time mais organizado, é um time mais brilhante, é um time que é mais moderno. Agora, o São Paulo hoje teve um monte de reunião no Morumbi, no CT da Barra Funda, muitas reuniões de manhã, muita pressão acontecendo. Eu cheguei a perguntar, tem alguma chance de mudança na comissão técnica? Não. Neste momento, não tem nenhuma chance de mudança. O que eu acho que está certo. O Crespo acabou de chegar, não se trata de mudar o comando técnico, trata-se de compreender como o São Paulo vai resolver sua crise de identidade. O São Paulo precisa voltar a ser o São Paulo. O São Paulo precisa voltar a ser o time que tem organização interna, que entende por que tem tanta lesão, entende como é que os jogadores têm que fazer o treinamento para não se desgastarem no nível que estão se desgastando, entender por que tem que mudar de técnico todo ano no decorrer da temporada. Aconteceu em 2025, em 24, em 23. Aconteceu, quando foi a última vez que não aconteceu? Em 22, quando o Rogério ficou o ano inteiro. E ficou o ano inteiro não é por causa do São Paulo, é por causa do Rogério. Porque o Rogério no São Paulo é o Rogério Ceni. Então tem muita coisa para resolver. O Mirassol é um time, a gente falou com o Rafael Guanais semana passada aqui, é muito bom de ver jogar, é muito organizado e vai brigar ainda, quem sabe, pela terceira posição com o Cruzeiro. Tem 6 pontos de vantagem sobre o 5º colocado, ou seja, ele está virtualmente na Libertadores do ano que vem. Que coisa, né? O time que estreia na Série A e que tinha como meta inicial permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, agora está aí praticamente na Libertadores, né? Se firmando no G4. É impressionante a campanha do Mirassol, muito legal de ver. A gente conversou com o Rafael Guanais, inclusive, né, ele contou um pouco desses segredos do Mirassol para fazer uma campanha tão boa. Agora, vamos ouvir o técnico Hernan Crespo, está preocupado. Se no último jogo a gente viu ele muito abalado, abatido, sem conseguir até esconder o desânimo que ele estava na última partida, ontem ele pediu um pacto para os jogadores, momento de união. Vamos ouvir o técnico São Paulino. Que a gente se tem que comprometer a voltar a ser esse time antipático, perigoso, agressivo, respeitando a identidade. A gente tem um pacto agora, porque já a identidade é clara. O São Paulo vai jogar assim, vai jogar isto. Eu continuo a acreditar e confio plenamente
en esos jugadores, porque son las mismas personas, los mismos atletas que hicieron acreditar la posibilidad de jugar Copa Libertadores. E aí, Mussete, fica o questionamento, né? Será que é uma questão de comprometimento, de atitude? Tá faltando muita coisa para São Paulo, isso é fato, né? Mas o que o Crespo aponta aí sobre esse pacto? O que dá para fazer inicialmente? Dá para perceber nas palavras do Crespo que a grande preocupação é sobre comportamento, né? Sobre atitude. Ok, o São Paulo tem problemas macro-administrativos, isso respinga no campo e por isso essa quantidade de reuniões e a preocupação do Casares e da diretoria. Mas a grande preocupação, vendo esse São Paulo recente, é que são jogadores que estão sem vontade em campo, apáticos, dispersos. O Mirassol é um time muito bom. E se o São Paulo tivesse 100% concentrado, o Mirassol ainda poderia vencer, porque faz por onde. Mas se você entra em campo derrotado como o São Paulo entrou, vai ser muito difícil. Eu nem estou falando que vai ser difícil escapar para a Libertadores. Vai ser difícil terminar o campeonato sem correr risco. A distância não é muito grande ali. O São Paulo precisa reagir. Pelo menos o Crespo estava mais ligado nessa entrevista. Acho que ele tem essa capacidade. Ele já fez mudanças para esse jogo. Ferreirinha e Luciano no banco. Colocou o Maicon. Precisa reavaliar o Lucas, que não está bem. Fez outro jogo discreto. Não foi o principal problema do São Paulo. Mas ele precisa ver. Se os jogadores principais ali não estão com a postura correta, talvez mexer mais ainda. Colocar outros jogadores que queiram mais. Porque eu acho que o grande problema do São Paulo nesse recorte é a falta de postura mesmo, é comportamental. O São Paulo chegou pro jogo contra o Mirassol derrotado. Não foi só pelo gol cedo, o jogo inteiro foi assim. Em nenhum momento o São Paulo mostrou alguma reação. São 23 jogos do Crespo, ele não ganhou 13. São Paulo com o Crespo não ganhou 13 de 23 jogos. E a gente tem a lista aí das últimas partidas, né? Vamos dar uma olhadinha. Porque são 7 derrotas em 8 jogos, não é isso? É. Olha aí, ó, São Paulo perdeu 7 em 8 jogos. Então tem LDU, Santos, LDU, Ceará, Fortaleza, Palmeiras, Grêmio e Mirassol. E dessas, só ganhou do Fortaleza, né? Que está na zona de rebaixamento. E que está na zona do rebaixamento. Então, olha essa campanha recente. 7 derrotas em 8 jogos. E só fez gol no contra o Palmeiras. Só fez gol contra o Palmeiras. Vamos voltar ali pra gente dar uma olhadinha. E na olhadinha. vitória contra o Fortaleza. Só 2 de últimos 8 jogos só fez gol em 2. Quer ver? Volta lá a lista pra gente conferir o número de gols marcados. Zerados. 4 gols. Aí, ó, 2 contra o Palmeiras E 2 contra o Fortaleza. e 2 contra o Fortaleza. Então, 4 gols em 8 jogos e 7 derrotas. Não, e de 8 jogos, 6 jogos sem fazer gol. É, que coisa, né? Isso reflete na tabela que, olha, o São Paulo nem tá tão mal assim na tabela. A distância não é tão grande lá para a parte de baixo, mas ainda tá na 8ª colocação. Cadê a tabela do Campeonato Brasileiro? Aí, ó, na 8ª colocação com 38 pontos. Então tá ficando mais distante aí do G6, né? Já são 8 pontos que separam do Bahia. E lá para baixo, pensando no Vitória que abre na zona de rebaixamento, são 10 pontos. Eu não acredito que o São Paulo vá brigar para não cair, até porque olha a lista de times que tem mais para baixo do São Paulo, né? Acho que a gente tem gente com um problema muito pior. Mas ainda assim, né, PVC, era uma vaga na Libertadores que o São Paulo poderia estar perto e tá nessa draga completa. Não, ele não conseguiu chegar no grupo dos 40. Se você pensar que você se salva com 41 para cima, e a conta 45 mágica é 45. É a conta. O Fluminense já caiu com 46 em 2013, que foi o ano do caso Everton com H. E aí o Fluminense se salvou com os 46, mas quando terminou o campeonato, ele tinha 46 e estava rebaixado. Só se salvou pela questão André Santos e Everton com H. Mas 46, 45 caiu o Coritiba em 2009. E daqui para baixo, todo mundo 44, 42... E a tendência é que nesse ano a régua seja mais baixa, né? Para cair. Mas ele não chegou nos 40. Ele não chegou nos 40 pontos. A gente está mirando 45, ele não chegou em 40. Ele não consegue... São 8 jogos, 2 de Libertadores, são 6 rodadas em que ele fez 3 pontos.
Ô, Musetti, a gente estava falando do comprometimento, né, da atitude dos jogadores, até da confiança mesmo, a gente sente uma falta de confiança, mas dá para olhar para o trabalho do Crespo também, que é um trabalho que começa muito bem, né? Isso chama atenção, sai o Zubeldia, muitos queriam a permanência do Zubeldia, o Crespo chega, dá uma injeção ali, o time vai bem, melhora e de repente tudo desanda. Ontem ele tentou, de fato, como você falou, muitas mudanças, né? Colocou até o Lucas Moura lá na frente, mas você viu um time muito desconectado, né? Tentando umas bolas alçadas para o Lucas Moura, o que não estava dando certo, estava muito perceptível isso. O trabalho dele dá a sensação que ele já não está encontrando muitas respostas também. E aqui não estou falando que ele tem que cair, não, viu, gente? Eu estou só questionando em que pé está o trabalho. Não estou levantando essa questão. Não vai cair. Apenas analisando esse trabalho atual. Claro, tem os desfalques todos, né? É um momento de muitos, muitos problemas. Mas dá para olhar para o Crespo também, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode analisar e criticar o trabalho do Crespo, que é completamente diferente de falar que ele precisa sair. Acho que até porque o São Paulo pioraria. O técnico que entende o contexto, que já mostrou que pode fazer esse time melhorar, eu acho que uma mudança agora só seria prejudicial. Mas assim, se o time entra em campo disperso, desconcentrado, sem ganhar divididas, desorganizado, o técnico tem a sua importância. Porque se o São Paulo fosse aquele time que, cheio de desfalques, estivesse organizado, criando, e a gente poderia falar, pô, São Paulo tem problemas técnicos, e é por isso que não conseguiu vencer. Por exemplo, o Santos do Vojvoda tem problemas técnicos, e por isso é o 16º. Mas se a gente olhar para o desempenho, a gente fala, pô, o time está mais organizado, o jogo contra o Ceará melhorou. O trabalho do Crespo é o contrário, só piora. E a gente vê um time apático. Eu acho que a postura é inegociável. O São Paulo pode ter, sim, problemas físicos, técnicos. Pode ser que a escalação esteja errada. Pode ser que o adversário seja melhor. Mas não dá para o São Paulo jogar como jogou contra o Grêmio e como perdeu agora para o Mirassol. Porque é o tipo de postura que não dá para negociar. Os times do Crespo sempre foram times vistosos. O técnico prevê isso, gosta disso. Até se discute se ele não exige tanto nos treinos que o time acaba definhando fisicamente. Mas o que a gente vê é um time sem vontade de jogar. Que por ele poderia ser um WO. 3-0 pro Mirassol, era melhor nem ter viajado, porque não competiu. Foi muito estranha novamente a postura do São Paulo. Ô, PVC, você estava trazendo a informação e a apuração, né, de como tem sido esses últimos dias, ou como foi essa manhã lá no São Paulo. A gente vê um presidente Júlio Casares tentando estar mais presente, prometendo um aumento de premiação caso o time consiga uma vaga na Libertadores. O que você está rindo? Eu estou rindo porque estou lembrando, você falando da aumento de premiação como se fosse, não é você dizendo, as pessoas olham para o aumento de premiação como se fosse uma coisa automática. Eu lembro do Juvenal Juvencio. Sabe por que o Juvenal Juvencio dava um bicho que se chamava bicho molhado? Chamava bicho molhado por quê? Porque dava no chuveiro. Você chegava no vestiário com envelope e dava pro cara no chuveiro, por isso que era bicho molhado. E por que era o bicho? Vou falar uma coisa que jogador de futebol odeia que fale, mas é exatamente a pura verdade. Todo mundo que trabalha em vestiário, e eu nunca trabalhei em vestiário, sabe disso. Sabe por que o jogador de futebol gosta do bicho molhado, aquele que vem sem nota fiscal? Porque é o que você pode esconder. Você não precisa contar para ninguém que você recebeu aquele dinheiro. Você pega aquele dinheiro e usa do jeito que você quiser. Na balada, na boate, na bebida. Entendi. Do jeito que você quiser. E aí o Juvenal fazia muito isso. O Juvenal, na hora que era para ganhar o campeonato, isso desde 86. 86 tem imagem na hora dos pênaltis, que o Juvenal entra no campo e começa a distribuir o envelope. E ele distribui o envelope no vestiário desse jeito. E não é isso que tem que acontecer. O que precisa mudar é o compromisso. É a maneira como você constrói a relação de trabalho. Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. E você estava trazendo informação, né, de que Crespo não corre risco nesse momento. Não. Isso chegou a ser ventilado e reuniões também com o elenco, né? O São Paulo preocupado aí, tentando arrumar soluções. Eu estava falando, não foi ventilado, mas foi ventilado por quem é jornalista. Então, você faz o quê? Você pergunta para quem pode dar a resposta. Ou seja, surgiram especulações, PVC foi lá, fez o trabralho de jornalista e ligou e falou aqui, falando isso, eu quero saber se é isso mesmo. Não, Mais ou menos isso? Eu nem ouvi ninguém dizer. Eu fiquei pensando, será que tem alguma chance? Entendi. 8 Foram jogos. vozes na sua cabeça, 8 então. jogos. Será que tem alguma chance de acontecer isso? Perguntei.
Não tem. Não tem. Beleza. Aí eu falei aqui pra você. Aí o cara manda mensagem pra mim aqui, outro cara dizendo assim, vai no Casares, nenhuma chance de cair. Ou seja, além de mim, alguém já foi perguntar também. Entendi. Né? Ou seja, não foi só eu. Eu sou espertão, bonitão, espertão, mais esperto que todo mundo. Vou lá perguntar se tem chance de cair. Não fui só eu, não. Tem um monte de gente que foi na mesma pergunta. Já que o Crespo não tem chance de cair, o São Paulo tem? Acho que não, são 10 pontos. Também acho que não. Acho que tem uma diferença Mas tem que grande. começar a ganhar. Vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos do São Paulo, que aí a gente consegue ter uma noção aí do caminho do São Paulo, o que está por vir no tricolor. Temos aí? Sim, não? Ah lá, entrou. Próximos jogos. Bahia em casa, o Vasco fora, Flamengo em casa. Olha, jogos que não são fáceis, hein? Bragantino em casa. 3 jogos, a chance de fazer 0 pontos é gigantesca. O Vasco que está embaladíssimo. Ninguém está falando, mas o Vasco é das sensações do campeonato aí. Só o Flamengo em casa depois. Ainda tem o Bahia. O Bragantino em casa, ok. O Corinthians fora, um clássico. Juventude em casa, esse é para somar ponto. Fluminense fora, o Inter em casa e o Vitória fora. Tá difícil? 8, 11. 38 mais 11, 49. 49 não dá nada. Vai continuar onde está. Nem vai para cima, nem vai para baixo. Ah, essa é sua conta? Vai a 49 com esses jogos 49 aí. Pontos. Vamos ver se eu vou acertar. 49 pontos. 49 pontos, fecha em 11º lugar. O bolão dos pontos. Quanto você vai, Mussete? 11 só é pouco, hein, PVC? Eu acho, não sei se faz 11 não, viu? 11 em 9 lá, jogos, gente, é muito cuidar. pouco. Mas o São Paulo não fez isso nos últimos. Eu não vejo muita reação, não. Eu vejo mais problemas para o São Paulo do que soluções. Eu acho que o São Paulo não vai brigar contra o rebaixamento até o final, até porque os 4 últimos estão pedindo muito, né? Eu acho que Santos e Vitória hoje vai ser um bom termômetro. Se o Vitória triunfar contra o Santos, vai a 31 e fica a 7 do São Paulo. E o São Paulo, supondo o corte de 45, que eu acho que vai ser menor, precisa fazer 7. A gente olha essa tabela, beleza, faz contra o Juventude, talvez Bragantino, mas os próximos 3 jogos eu acho que são 1 ou 2 pontos aí. Tá difícil. Eu acho que o São Paulo vai terminar no meio da tabela, não muito longe da zona de rebaixamento. O Vitória não vence, mas ele pode ganhar, não precisa triunfar. Volta lá na lista, deixa eu pensar quantos pontos o São Paulo pode fazer. Bahia em casa, dá para empatar, hein? Vasco fora, acho que perde. Flamengo em casa, acho que perde. Bragantino em casa, ganha. Corinthians fora, um empate no clássico. Então aí, tô contando 3, 4, 5. Ganha do Juventude, 8. Fluminense fora, acho que não. O Inter em casa, 11 a 14. Olha só, dos últimos 3 campeonatos, 49 pontos, fez o 11º lugar. 11º, 12º. Em 2023, o Botafogo foi 11º com 53. 53, isso. Mas o 12º teve 47. Então, 49 dava 12º lugar. 12º em 23, 14º em 24. Não, 14º em 22, 20... Não. 12º em 22, 14º em 23, 11º em 24. 49 pontos. É 12º lugar, mais ou menos.